Olá meus amigos, dando continuidade às videoaulas de HTML e CSS, eu vou falar mais um pouquinho sobre seletor. Como a gente viu na última videoaula, né, seletor a gente usa para indicar um elemento e aplicar um estilo para aquele elemento. Então é como se fosse uma forma de a gente identificar um elemento, né, separar um determinado grupo de elementos, né, basicamente é isso. Então eu vou copiar aqui a nossa pastinha, já estamos na aula 7. Eu vou falar um pouquinho sobre organização também. Que note que agora na aula 7 nós já temos muitos arquivos aqui no mesmo diretório. E a coisa acaba ficando muito grande e talvez não acaba ficando muito bagunçado e talvez dificulta, até a nossa interpretação do código se estiver numa estrutura caótica igual essa, tudo numa pasta só. Mas vamos começar então com o seletor. Na última aula a gente viu com seletores, né? Deixa eu abrir tudo aqui. Estou abrindo com o editor de texto. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, se eu quiser aplicar um estilo num elemento topo, né? Vamos supor, esse aqui é o elemento topo. Como que eu sei? Porque eu dei um ID identificando ele. Isso faz com que eu separe esse elemento aqui dos demais, né? Então isso eu acho que já ficou bem claro, né? Então eu tenho o elemento topo, ele começa aqui e termina aqui. Dentro dele tem mais dois elementos. E eu dei o ID topo para ele. Então eu tenho a folha de estilo aqui, topo, esse bloco aqui, que está fazendo referência ao elemento topo ali do meu arquivo aula.html, né? Sem novidade até aí. Eu comecei com sustenido porque eu estou me referindo a um ID, né? E assim por diante. Eu vou exemplificar o seletor que eu vou mostrar hoje aqui no elemento menu. A gente pode chamar isso de atributo do seletor. O que é? Isso é como se fosse um subseletor que você vai aplicar num seletor que já tem um estilo, né? Ou não, né? Mas a princípio sim. E você quer que aconteça, que passe a valer uma outra folha de estilo a partir de um evento, de alguma característica que ocorra no momento, né, que tem alguém visualizando nosso site, no nosso sistema. Né? Então vou exemplificar porque é melhor do que ficar explicando aqui. Vamos lá então. Então eu já tenho o menu, né? E eu já tenho a folha de estilo do elemento menu. Perfeito? Dentro do elemento menu eu tenho a classe BTMenu, que tem 1, 2, 3, 4 participantes. Correto? Aqui, ó, BTMenu. É uma classe porque ela se refere a mais de um elemento. Então, ao invés do ID eu uso a classe, ela afeta vários elementos. Que por sua vez são. Deixa eu abrir com o navegador aqui o aula HTML. Aqui, ó. Por sua vez são aqui, ó, o home, quem somos, localização e contato. Esses aqui são os BT menus. Ó, aqui é um, ó, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. São os 4 elementos da classe BT menu que eu tenho por enquanto. Você já deve ter reparado que tem alguns links, alguns botões que na hora que você passa por cima dele com o mouse, alguma coisa acontece. Né? O texto muda, o fundo muda, ele muda de posição, ou qualquer outro efeito que o CSS consiga reproduzir. Né? A gente pode fazer isso usando JavaScript, né? Mas como o JavaScript não é o conteúdo da nossa videoaula, a gente vai usar o CSS, que acaba sendo mais simples, mais objetivo e mais compatível até com vários navegadores. Né? Principalmente com o Internet Explorer, né? Que é um navegador meio chato. Você vai desenvolver um ódio natural por ele a partir do momento que você começar a mexer com HTML, porque é muito ruim.
Enquanto todos os navegadores interpretam determinado código de uma forma, ele vai lá e faz diferente. Mas não é novidade, a Microsoft tem esse dom de ignorar as outras tecnologias e achar que só eles dominam o mundo. Já está acostumado, né, com o egocentrismo do Bill Gates. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a classe BTMenu e um elemento que faz parte da classe BTMenu. Então eu vou fazer uma outra folha de estilo aqui, ó. BTMenu. Aqui, ó, sem novidade até agora. Uma outra folha de estilo idêntica. Só que aqui, no final do nome aqui do BTMenu, da nossa cópia aqui da folha de estilo, eu vou colocar 2 pontos. O que é isso? Esses 2 pontos servem para concatenar. Eu vou juntar essa classe BTMenu com um atributo. Aqui eu tenho vários. Eu vou apresentar para vocês o hover. O que isso significa? Ele vai fazer, ele vai aplicar as propriedades que tiverem aqui nessa folha de estilo quando esse evento acontecer. O que é o evento hover? É passar por cima. Então, quando o cursor do mouse passar por cima do elemento, ele vai fazer o que está aqui. Perfeito? Quando sair de cima do elemento, ele desfaz. Tranquilo? Então, note, a diferença de um para o outro é esse aqui. Ó. É um atributo que eu vou aplicar aqui. Então, vamos supor. Então, a cor está quase branca, né? Que essa notação aqui de cor do HTML é quase branca. Então, eu vou copiar aqui, ó. Não precisa copiar, você pode digitar aí, né? E vamos deixar ela amarela. Como eu não sei aqui o código da fonte da cor amarela, eu vou escrever aqui o nome dela porque funciona. Então salvei. Vamos ver o efeito? Então o que a gente está falando, ó, quando o cursor passar por cima de qualquer elemento que participe dessa classe, você pinta a fonte, a letra de amarelo. Vamos salvar, né? Salvar. F5 para atualizar, vamos ver. Opa, não deu certo. Eu já até sei porque não deu certo. Porque aqui a cor que da fonte está sendo determinada. Tem mais uma classe aqui embaixo, né? Com um caminho, outro seletor apontando para o link A. Que essas letras aqui elas estão dentro do elemento link. Então está prevalecendo essa cor aqui. O que eu faço? Posso fazer isso aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó. Aí eu venho aqui e coloco o atributo aqui, ó. Hover. Vai ficar amarelo. Fiz a mesma coisa que eu estava fazendo só no BTMenu, só que como ele especificou aqui o elemento A, e se a gente for ver aqui no HTML, ó, realmente, ó, o texto, ó, home, primeiro ele está dentro do elemento A, da tag A. Depois ele está dentro do elemento div que faz parte da classe BTMenu. Então esse A aqui, como está mais próximo do home aqui, como o home está imediatamente dentro dele, o A vai prevalecer. Né? Então eu só apliquei o atributo ao elemento A. Vamos ver lá o resultado agora. Então eu posso até tirar esse daqui, né? Então esse color aqui direto do BTMenu eu tirei. Mas eu vou deixar a folha de estilo que a gente vai usar ela. Salvei. Vamos ver. Ah lá. Eu passo com o cursor em cima e fica amarelo. Efeito básico, né? Fala, e se eu quiser aumentar a letra? Posso? Pode. Nada te impede. Então vamos lá então. Então vamos ver aqui. Ó. Então BTMenu. Quando passar por cima, eu vou deixar a fonte, ó. Fonte size. Opa. Size com 17 pixels. Acho que ela vai ficar maior. Vamos ver. Salvei. Atualizei com F5. Olha lá. Aumentou. Um background, só para fixar bem. Aí o background, como eu posso colocar aqui na fonte, ó, nada me impede.
Eu acho que vai dar certo. Vou até tirar o font size aqui, ó. Background chá cinza. Isso aqui vai ficar só onde está a letrinha ali. Olha lá, ficou só onde está a letra. Como eu tenho um elemento um pouquinho maior ali, que é o BT menu. Opa, aqui. Se eu tirar esse background aqui, ó. Tirei daqui e vou colar naquela folha de estilo vazia nossa ali. Que é o BT menu, que aí ele vai pegar uma área um pouquinho maior, porque o elemento menu ele está circulando o elemento A, né? Aqui, agora ficou até bonitinho. Esse elemento é o atributo hover. Então quando passar por cima ele muda o estilo, né? Eu poderia colocar uma cor, né? Uma cor interna e o limite são o que o CSS proporciona, né? Então vamos lá. Eu não mostrei esse atributo aqui, ele é interessante. O text shadow. Só que se eu não me engano ele não está funcionando no Internet Explorer ainda. Text shadow 003 pixels preto. Vou explicar, calma que eu vou explicar o que significa isso. Verticalmente, então text shadow ele vai dar uma sombra para o texto. Então aí aqui é a posição da sombra. A posição do topo e a posição da lateral. Então 00 o que significa? Que a sombra vai ficar exatamente atrás da letra. Se eu colocasse aqui ó, 1 pixel, ela desceria 1 pixel. E se eu colocar 1 pixel aqui, ela vai para o lado 1 pixel. Perfeito? Então aqui é a posição da sombra. 3 aqui, ó, por 5, é o tamanho da sombra, né? A grossura dela. Né? Quanto que ela vai circular o elemento. Que área que ela vai circular o elemento. Então aqui 5 pixels em volta do elemento, da letra. E aqui a cor da sombra, eu pus preto. Né? Então vamos ver se vai ficar bonito o nosso texto amarelo com a sombra preta. Olha lá, vocês conseguem ver, eu vou até aproximar mais. Ó, tá vendo que tem uma corzinha preta atrás do amarelo do texto? Ficando bonitinho, né? Só que se eu não me engano o Internet Explorer vai te deixar na mão. Aqui. Outro atributo que eu consigo usar é o last child. O que é? O último filho. Então se eu vier aqui no menu, ele tem vários filhos, né? Se eu quiser determinar um elemento para o último filho dele, eu poderia vir aqui e fazer isso aqui, ó. Por que eu posso usar isso? Para tirar aquela bordinha. Lembra que teve um elemento lá que ficou com a borda? A gente criou uma classe. Last tracinho shield. Então o último filho dele vai receber esse elemento, o que tiver aqui dentro. Então vamos lá. O elemento menu no aula, o elemento menu. Ele tem ó 1, 2, 3, 4 filhos. O last shield afeta esse último aqui, ó, que vai ser o contato. O first shield, que é o primeiro filho, vai afetar o home. Então vamos fazer um teste no last shield. Então vamos pôr aqui um background blue. Vou pôr cor forte para ficar bem visível aí no vídeo. Opa, escrevi background errado. Background blue. Salvei. Não deu certo. Devo ter escrito last shield errado. Deixa eu olhar minha cola aqui. Tá certinho. Menu last shield. Background. Vamos pôr vermelho. Salvei. Ctrl F5. Não pegou, não sei porquê.
Vamos descobrir. Não tá pegando esse. Vou tentar mais uma vez. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu apliquei o HTML no elemento errado. Ele teria que ficar aqui, ó. Last Shield, mas não no menu. Ele tem que ficar no BT menu. Eu acho que é isso. Eu costumo persistir com os meus erros aqui. Até hoje eu estava falando com um primo meu que assiste às aulas. Porque para vocês verem que esse mundo não é perfeito, né? Todo mundo erra. É normal. Então vamos lá então. BT menu. Last Shield, então último filho. Então o BT menu que for o último filho, vamos aplicar, vamos ver. Ah lá, deu certo, era isso mesmo. Então eu estava aplicando no elemento pai, mas na verdade você tem que aplicar o last shield no próprio elemento filho. Então fica aí a dica. Se eu mudasse o last shield para first shield, vamos fazer uma outra folha de estilo. Ó. Então o elemento que for aqui, ó, BT menu first, first shield. Então o primeiro filho vão pôr um background blue. Então, o primeiro filho background blue, último filho background red. Então o primeiro dos elementos filho do menu recebeu o azul e o último o vermelho. Não tem segredo. Para que eu usaria isso? Só para ficar mudando cor? Não, você pode usar para qualquer. É para selecionar qualquer elemento que atenda, né, a essa exigência. Vamos manter aqui o last shield. Lembra que eu tinha feito aqui para tirar a borda dele? Eu criei uma classe aqui, ó, sem borda. A gente pode usar o last shield para fazer o mesmo efeito. Ó, lembra que eu criei uma classe ó, sem borda e coloquei no último elemento para não ficar com aquela bordinha? Lá, ó, eu vou tirar a classe, vamos ver como é que ficou. Tá vendo essa borda aqui, ó? Não é legal, né? Que aí ela destoa, porque a home começa sem essa bordinha, sem esse risquinho, e o contato termina com o risquinho. Então destoou. Como isso é uma borda, do mesmo jeito que eu selecionei o last shield, eu posso selecionar aqui para tirar a borda. É uma outra forma de resolver. Então eu tirei aquela classe sem borda que tirava a borda, então ele está igualzinho aos outros. Se eu quiser selecionar ele, eu posso usar o seletor last shield. Então aqui, ó, border none. Termina com ponto e vírgula. Eu vou pôr aqui um importante para não correr o risco de nenhuma outra folha de estilo sobrescrever ela, mas sem esse importante que vai funcionar também. Só por segurança nossa. Ah lá, deu certo também. Só que aí você tem que ver porque pode ser que esse Last Shield e First Shield não funcione no Internet Explorer. Eu não sei como é que tá o Explorer 10. Mas se não me falha a memória, até o 9 não funcionava. Né? Então você tinha que ir lá e colocar uma classe, ou tinha que ir lá tirar a borda na unha, lá no elemento e forçar a tirar a borda. Né? Então eu apresentei alguns seletores. Ó, o Hover, que dá um efeitozinho quando passa por cima. O Last Shield, que seleciona o último filho de um elemento pai. Você aplica ele em cima da folha de estilo do próprio filho. Né? O First Shield, que é a mesma coisa, só que é com o primeiro. Tem muitos, né? Vamos chamar de subseletores, ou então de atributos que você usa. Então, mas o Hover e o Last Shield eu acho que vão atender as mais diversas necessidades. Acho que é o que vocês mais vão usar. Né? Eu prometi que ia falar um pouquinho sobre organização, né?
Note que o nosso código já tem muitos arquivos aqui, concorda? Então, temos com 7 arquivos. Nós temos um arquivo do tipo CSS, 2 arquivos do HTML, 3 arquivos e 4 arquivos imagem. A tendência nossa é sempre tentar organizar o máximo possível. Eu não fiz isso até agora para não criar confusão com o caminho, nada disso. Mas chegou a hora da gente organizar. Então vou começar por imagem. Então vou criar uma pasta, você cria aí da sua forma, e vou chamar de IMG. Vou pegar todas as imagens que eu tenho e vou jogar lá dentro. Mover, perfeito. Tranquilo? Vou criar uma outra pasta que vai chamar CSS, também o nome é opcional. Eu vou pegar os arquivos CSS, no momento só tem um, e vou mover para lá. Nota que a gente já criou uma estrutura mais organizada. As imagens numa pasta, o CSS em outra e o HTML aqui na raiz, como tem que ser. Mas quando eu mover as imagens, automaticamente meu código vai deixar de encontrar elas. Vamos ver como é que está lá. Olha lá, as imagens sumiram, o CSS sumiu, tudo foi perdido. A gente só tem que voltar lá e arrumar os nomes dos arquivos, é bem tranquilo isso aqui. Opa, fiz alguma besteira, hein? Então vamos começar. Então, para começar, o CSS não está mais sendo encontrado pelo HTML. Por quê? Porque o caminho que eu especifiquei aqui, ó. Aqui é o link, lembra que teve essa tag que ela faz o link entre os dois arquivos? Eu chamava só o nome do arquivo. Eu não criei uma pasta CSS e joguei o arquivo aula lá dentro, eu só tenho que digitar o nome da pasta, ó, CSS barra e juntar com o nome do arquivo. O que ele vai fazer a partir daqui? Quando ele vier procurar o arquivo, ele vai ver o nome da pasta primeiro. Então ele vai entrar na pasta. Essa barra é a junção, né, do caminho. E lá dentro da pasta ele vai procurar o arquivo aula. Agora ele já vai encontrar o CSS lá, porém as imagens ainda estão perdidas. Ó. Ele já achou o CSS, porém ó, o logotipo não está lá. O fundo não está lá, né? Para arrumar isso a gente tem que ir lá nas imagens, né? Uma a uma, aqui o caminho, o source, que é onde eu especificava o caminho do arquivo, que era logotipo. Eu não coloquei as imagens dentro de uma pasta que chama IMG, então só digitar IMG barra e juntar aqui com o nome. A partir daí ele já vai achar o logo. E assim por diante. Ó. Que era só o logotipo mesmo, né? Lá no CSS tem que fazer a mesma coisa. Lembra que tinha os planos de fundo lá? Acho que eu tô com 2 arquivos aula CSS aberto. Não sei o que está acontecendo, mas está dando um erro toda vez que eu entro aqui. Aqui, ó, não tinha o bg1.jpg, que era a imagem de plano de fundo do topo? É só vir aqui, ó. Eu joguei dentro da pasta IMG, ó. IMG barra. Você só vai dar o caminho, né? É o URL normal. Tem alguma coisa muito errada aqui. Ui, o que eu estou fazendo de errado? Então, vamos lá. Salvei. IMG barra BG1. Então vou lá, ó, o BG do topo já é para voltar. Ou não, né? Não, já sei por que não voltou. Porque, não sei se você reparou, mas esse arquivo aqui, aula CSS, eu também mudei ele. Então, inclusive, por causa disso, estava dando aquele erro. Ele não é mais esse aqui que vale. Ó. É o que está aqui dentro da pasta CSS. Ó. É ele que é o cara agora. Então, eu vou abrir ele para não ter confusão. Perfeito. Como ele está dentro de uma pasta, então quando eu especificar o caminho aqui, eu vou ter que mandar ele subir um nível, porque note que aqui ó, no nível dele ó, não tem pasta, não tem arquivo, não tem nada no nível do aula CSS. Então aqui, isso é caminho básico, né? Quem mexe um pouquinho com o sistema operacional já tá familiarizado, né? Quem faz um download e não baixa aqui para buscar depois já está familiarizado com o caminho. Como o arquivo aula CSS está dentro da pasta CSS, a pasta CSS está do lado da pasta IMG, então dentro da CSS eu não consigo ver IMG, eu tenho que sair dela, eu tenho que subir um nível. Aí eu vejo.
Então é a mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ponto, ponto, barra, eu subo um nível. Perfeito? IMG, ele acha a pasta e entra nela. Aí o arquivo vai estar dentro da pasta. Então, ó, eu subi um nível aqui, 2 pontos, né? Aí depois ele entrou na pasta IMG e depois pegou o arquivo. É o mesmo caminho que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu subi um nível, subo um, volto lá pro CSS e vejo o IMG, eu vejo essas duas pastas. Aí eu entro no IMG e vejo todos os arquivos. Então, pro CSS é a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Vim aqui e digitar isso aqui, ó, no BG2 também, ó. Ponto, ponto, barra, IMG, barra, o nome da imagem. Acho que não tem mais nenhum, né? Salvei. Ó, tudo voltou ao normal. Perfeito? Então eu apliquei uma organização melhor. Se você ainda tiver dúvida com relação à pasta, à localização de arquivo, brinca um pouquinho, né? Para ali, abre a sua pasta e tenta movimentar ela, criar outras pastas, colocar o arquivo lá dentro e mexer. Então é claro que o quem somos ainda tem que ser mexido, ó, quem somos. Então ainda vai dar problema, que é outro arquivo, né? Eu cliquei aqui em quem somos, ó, está todo desconfigurado. Então só tem que vir ali e fazer a mesma coisa nele. Mudar os arquivos, né? Vamos abrir o quem somos, não, esse aqui. Quem somos está aqui. Aproximar. Então o CSS ele tem que achar, então ele vai passar o CSS barra, já especifiquei a pasta. O logo a mesma coisa, ó, IMG barra, tá dentro da pasta de IMG. Perfeito? Ó, feito isso, ele já vai funcionar porque o CSS que eles acessam é o mesmo, então eu já fiz isso no CSS, né? Vamos lá ver. Olha lá, perfeito. Então, ó, o home e quem somos. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil, clique aí no joinha embaixo, ajude a compartilhar, curtir, divulgar o nosso site, os nossos vídeos. Porque fazendo isso você vai estar incentivando a criação de novos conteúdos. Então fico à disposição, até a próxima.